Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365, Aberturas de Tarô. Hoje a gente começa uma nova semana e por conta de ser uma semana 32, eu sou meio 3 mais o 2 e batizei essa semana como a Semana do Papa. Semana do número 5, a semana de virada, uma semana inteiramente já dentro desse sabor do signo de Leão, já estamos aqui. Então, vamos aproveitar para dar uma olhada num tom diferente, que é o tom exatamente do falar com a sua suprema presença, com o arcano que mais representa a nossa religiosidade, ou a nossa fé, ou como nos baralhos temáticos atualizados como o xamã, o sacerdote, ou aquele que efetivamente movimenta o conhecimento de um lugar para o outro. De toda forma, a gente vai estar com isso trafegando por uma semana falando de religiosidade, de tradição, de aprendizagem. Não está falando de uns temas mais ligados ao nosso arcano de número 5, o Papa. Para você que vem caminhando comigo no 365, gratidão pela caminhada e lembra aí agora, vai lá, dá aquele joinha, compartilha o vídeo com quem mais também pode se beneficiar dele. Mais do que isso, se você está aqui comigo agora, acabou de chegar, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E de toda forma, eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal e fizesse parte dessa comunidade bacana que está aqui dentro do meu canal. Para a gente poder conversar sobre o tarô, aprender tarô, falar de tarô, tarotear por aí. E se você quer tarotear de forma mais pertinho, mais por perto de quem também já está taroteando desde o começo do ano, segue pelo link logo aqui abaixo no vídeo ou em cima no meu canal para entrar no 365 do WhatsApp. Lá a gente tem uma comunidade muito linda, muito bacana, e também teremos a oportunidade em agosto de fazer novos sorteios para ter uma abertura aqui do 365 sorteadinha só para você. Veja se isso não é legal. Eu acho. Te vejo lá do outro lado? Beleza. Vai agora que é para não esquecer. E aí a gente segue, seguindo para mais uma abertura. Na abertura de hoje, aqui no 365, que a gente já está numa caminhada e tanto, 218 a abertura, gente boa. A gente vai estar falando do mentor interior. Em algumas práticas de jornada com o tarô, quando se chega no arcano do Papa, a gente sempre observa a conexão que esse arcano faz com o meu mentor interior. Não importando se essa mentoria é egípcia, é europeia, xamânica, na verdade não importa. É bem interessante como esse é um arcano muito bom para nos conectar com aquilo que acreditamos de verdade, com o que aquilo dentro de mim crê, né, e acha possível. Então, já que o arcano 5 do tarô, Papa, representa a sabedoria que é transmitida, o saber que guia e que forma, a escuta profunda e o ensinamento comprometido com valores, também é um dos vovôs dentro dos arcanos. Ele é o conselheiro, o mestre, o estudioso e também o iniciado, ou o xamã, aquele que compreende que o verdadeiro conhecimento exige humildade e responsabilidade. Essa leitura de 5 cartas foi desenhada como uma rota intelectual, ideal para momentos de transição acadêmica ou escolha de áreas de estudo também. Então vamos lá, que você seja a ponte entre o saber e o sentir, entre a tradição e a inovação, entre o silêncio que aprende e a palavra que guia. Deixa eu me tirar daqui. Vamos lá preparar o nosso diário de bordo. Que é o diário, né, Fernanda? Não é só eu printar a tela e boas, eu já tenho a jogada. Essa não é bem a intenção do diário. O diário é para você colocar a sua jogada, as suas impressões, o que você está vivenciando ao fazer a abertura para você, como um histórico, um diário mesmo do que você vivenciou.
claro que a abertura vai ficar aí como também algo a fazer parte dos teus conhecimentos. Mas o mais significativo são os conhecimentos de nós mesmos. Esses são muito interessantes, são idealíssimos para atitudes ou práticas reflexivas, meditativas. É uma forma da gente olhar para a gente um pouquinho. Então vamos lá. A gente tem na carta 1 o que, que a vida já me ensinou e que eu posso compartilhar com os outros. Qual é o saber, experiência ou habilidade que eu carrego e que eu posso oferecer como guia? Essa carta revela um aprendizado consolidado, aquilo que já posso chamar de meu, né, de meu conhecimento, onde ainda sou aprendiz e preciso humildemente, né, para crescer. Então, que aspecto da minha vida atual exige abertura, estudo, escuta, mostra o ponto de aprendizado atual, indica onde há lacunas, dúvidas ou inexperiência. Porque mesmo quando a gente fica, ou acha que fica, né, bam, 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 a gente carece de uma mentoria, às vezes até com gente jovem, para atualizar um pouco em que situação eu estou, em que espaço-tempo, qual é o meu grupo de pessoas, né? Que muitas vezes a gente não se toca do quanto a gente envelheceu, do quanto talvez aquilo que a minha linguagem possa trazer não seja atrativa para quem está aí com os seus 20, 30. E isso é bem interessante, né? Porque a gente precisa ter esse lugar do eterno aprendiz, porque é isso que nos atualiza. E eu brinco que a gente não é que nem celular, nem PC, né? Que se a gente fosse, a gente recebia atualização dormindo e estava de boa. Não, a gente precisa ter vontade de atualizar. A gente precisa ter realmente ouvido, escuta atenta, olho atento, né? Estar aberto à atualização que a vida traz. Carta 3. Qual é o meu papel de conselheira ou educadora neste momento? De que forma eu posso exercer influência positiva na vida de alguém? Indica o espaço onde você é chamada a ocupar um papel de orientação, ensino ou inspiração. Veja, eu faço para mim uma ponte, na verdade não é uma ponte, né? É o mesmo recinto do Papa, o recinto do meu ser tarólogo, porque desde sempre eu sou um compartilhador de informação. Como professora de inglês que fui, eu sempre fui essa pessoa de compartilhar, né? De tentar trazer para o outro aquilo que já sei. E continuo fazendo isso em inúmeras outras frentes que nada nem tem a ver com isso, né? Eu gosto do compartilhar de informação. Essa que é a grande verdade. Então, que espaço hoje eu posso usar, né? Será que é do próprio Papa ou já estou numa outra pegada? Às vezes é bom dar uma olhada. Quem ou o que pode ser meu mestre agora? Que pessoa, situação ou força pode me ensinar algo essencial? Exatamente a carta anterior leva para essa, né? Quem pode ser meu mestre agora? E aí me faz lembrar uns cursos que eu fiz há tantos anos atrás com uma mestra, Susan Leibig Martins, e que ela nos ensinava que a gente podia eleger por temporada um mestre para a gente seguir, para a gente observar, para a gente trazer dele para a gente os conhecimentos que nos coubessem. E esse é um lugar muito gostoso de imaginar. Então, que pessoa, situação ou força pode me ensinar algo essencial, né? Essa posição aponta para a fonte de sabedoria mais significativa, perdão, para você nesse momento. E na quinta, faltou o número 5 aqui, a gente tem como última, como fechamento, como equilibrar, dar e receber sabedoria na minha vida. Como é que a gente equilibra exatamente esse fluxo natural entre ensinar e aprender? Essa carta revela o ponto de integração entre os dois papéis. Indica como cultivar uma relação equilibrada entre oferta, né, e receptividade, evitando arrogância ou submissão. Porque isso é dialogar, compartilhar com o conhecimento, não é? Nem pouco me arrogo, nem pouco me submeto. Tenho que fazer esses dois papéis simultaneamente. Traz conselhos práticos para manter o coração aberto ao ciclo contínuo
de troca de saberes. Vamos jogar? Eu acho que o mais bacana em tudo isso é a gente ir lá jogar na mesa. Então, bora a gente seguir? Vamos seguir para a mesa daqui, não é? Vamos seguir para a mesa. Muito bem, chegando por aqui hoje, eu trouxe, já que o espaço, né, é de pouca carta, o meu velho batalhador aqui, um Rider-Waite-Smith, todo mundo junto e misturado, porque eu quero tirar para esse mentor interior, que eu acho que eu estou precisando olhar mais para isso. Eu vou fazer aquele lance de abrir 3 cartas por nicho, um jeito de ter um olhar de pequena linha do tempo em cada lugar. Gosto disso, já pratico isso com a abertura de 12. Na verdade, uso esse lugar há muitos anos, não é? E acho muito rico. Acho que enriquece muito as aberturas. Então, assim, aqui está todo mundo junto e misturado, azeitadinho, esse é o cara que eu trabalho. Então, ele chega a estar. Eu estou naquele momento maduro. Baralho maduro é quando ele já está meio sujinho, mas está gostoso demais. E a gente não larga tão cedo. Então, tá. Embaralhei, estou aqui com a minha questão. E você já printou a tela, guardou no diário de bordo direitinho? Fez bonitinho o dever de casa aí no teu diário? Então, vamos lá. Que a vida me ensinou e que eu posso compartilhar com os outros está aqui, né? Então, aqui no alto. E aí eu vou aproveitar com esse mesmo olhar, posso fazer essa pegada, uma antes, uma depois, estão ligadas a isso. Que é uma pegada, tá? Aonde eu sou aprendiz e preciso de humildade para crescer. Então, veja, eu escolhi essa carta. Vou escolher a que está antes e a que está depois, que é para compor o composê, tá? Eu acho que essa turminha tem algo para me contar. Essas são ideias, assim, que muitas vezes a gente tem para montar o jogo. Qual é meu papel de conselheira e educadora neste momento? É a terceira posição, eu acho que está aqui, então eu vou pegar a de trás e a da frente. Pus para cá. Qual ou quem ou que pode ser meu mestre agora? Quem estaria me ensinando muito agora? Aqui, aqui. Então, ó, esse aqui é o que vai, né? Ó, essa carta aqui que vai. Essa é a que vai por cima e essa aqui, nossa, tá emboladão. É a que vai por último, que estava na frente, né? 4. E aí, na posição número 5, como equilibrar o dar e receber sabedoria na minha vida? Que vou ficar com essa, então essa daqui aqui e essa daqui aqui. Certo? Então já fiz uma abertura, na verdade, 5, 10, 15 cartinhas, né? Fica uma abertura mais recheadinha, mais informação. Posso meditar um pouco mais, posso pensar um pouco mais sobre ela e você pode aproveitar aí, né, esse brainstorming. Então, na primeira posição, que é a do alto, o que a vida já me ensinou e que eu posso compartilhar? Rainha de ouros, 9 de ouros e rainha de paus. Olha, 2 rainhas me contando que aquilo que eu já tenho e que eu posso compartilhar é o como fazer, ou a manutenção e as grandes habilidades de fazer as coisas, ou de como chegar até elas, de realizar. E a capacidade de liderar, de fazer acontecer num outro sentido, aqui do sentido espiritual, aqui do sentido material, aqui no sentido de mentoria, de magia, né, de acreditar, de fé, aqui no sentido do fazer, pôr a mão na massa, fazer o pão. E o 9, né, me conta que eu cheguei num momento muito especial sobre esses conhecimentos que trazem minimamente prosperidade, pluralidade, mais possibilidades, né? E uma certa liberdade de poder exercer isso perante o mundo. Então, eu vou deixar como está, não é? Vou fechar com a Rainha de Ouros, ela é que é a mentora dessa posição e que me traz, então, aquilo que eu já sei como me manter na matéria, Rainha de Ouros, eu já sei
como chegar num lugar e entender o que é o senso de realização e prosperidade. Também já entendi como plantar a videira e colher as uvas, né? Eu já entendi alguns passos que eu posso estar trocando. E já aprendi a comandar, ou me autocomandar, ou manter uma posição de comando, né? De força, né? De energia, que é a rainha do fogo, a rainha de paus. Onde ainda eu sou aprendiz. Então, aqui é o lugar onde eu ainda sou aprendiz. Eu ainda sou aprendiz no emocional. Então, eu ainda sofro, não é com as emoções das perdas, mesmo que eu ainda não tenha perdido tudo, a emoção das mágoas, eu ainda não me libertei totalmente de questões do passado para poder usufruir de tudo isso que está aqui, incluso o castelo, né? De poder pegar essas duas taças, atravessar a ponte, chegar lá no castelo e usufruir. Eu ainda olho para o passado, para o leite derramado, ó, emocional, né? Então, estamos falando aonde eu sou aprendiz ainda. Na parte emotiva, na parte sensória, o as de taças falando, olha, tem muito a ver com as tuas emoções, com os seus sentimentos, você ainda tem muito que aprender sobre resiliência, sobre gentileza atrás de gentileza, né, sobre as emoções. Aqui a gente tem um lugar importante para falar do emocional. E o valete de espadas, né, eu preciso de mais humildade, eu preciso melhorar a minha escuta, mais do que a fala, porque às vezes o valete é um pouco impulsivo, fala o que pensa, ou fala aquilo que acha que é certo, pode ser certo para mim, de repente não é para o outro, né? Uma certa impulsividade na palavra, sentimentos em geral, não é? E relacionamentos, e, sobretudo, tudo aquilo que foi crise e perda no passado. Como é a crise e a perda, que ainda está falando alto, alto, né? Vamos deixar aqui no pé do meu cristal para eu olhar para isso. Ainda tenho memórias de crises e preciso estar me libertando disso. Dá-lhe Ho'oponopono, né? Eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo e sou grata. Nossa, exercício para a vida. Qual é o meu papel de conselheira ou de educadora, né? De que forma eu posso exercer influência positiva na vida de alguém? Ele mesmo, senhor Papa, não é nas minhas expertises. Eu acho que claro que eu não posso fazer onde eu não me considero boa, né? Eu posso fazer onde eu tenha já adquirido toda a maestria e formação e as chaves da sabedoria necessárias. Isso inclui aqui onde eu estou, né? Isso inclui as línguas, as várias línguas que eu aprendi ao longo da vida, seja o inglês, que foi grande parceiro de trabalho, o italiano, hoje em dia estou praticando fortemente o meu espanhol, né? Não falo francês, mas leio. Então, assim, no instrumental, então, línguas, o mundo, essa capacidade de ser conselheira em várias línguas, em vários cantos do mundo, para várias pessoas diferentes, de ter conseguido criar uma linguagem, no mínimo, acolhedora, no mínimo que tenta acertar para cada um o seu lugar. E Cavaleiro de Ouros, fazendo sempre, né? Minha postura é sempre uma influência positiva do fazer. Então, pode ser um banho, pode ser um chá, pode ser uma erva, pode ser alguma coisa. Estou sempre com uma carta na manga nesse sentido, do que é curativo, do que fazer, do que desbravar, né? Uma fala amiga, que é muito a ver com nosso querido cavaleiro. E vou deixar o Papa, que veio me homenagear na primeira abertura da semana que eu elegi para ele. Isso para mim eu já considero assim um beijo, beijo, meu Papa querido. Né? Eu tenho um mentor interior de trabalhos já de muitos anos que eu gosto demais, e a própria meditação do Papa é uma forma da gente se conectar com esse mentor interior, eu superior, cada um vai dar um nome para isso, né? Mas esse mentor interior pode ser muito bacana. Quem ou o que pode ser meu mestre agora? É aqui mesmo, né?
Olha o Frei Tuck, não tem jeito, gente. Olha, toda vez que eu olhar, né, tem esse, o cinco de paus é um dos caras que me leva, junto com outro, que acho que é o sete. Mas esse aqui fica ainda mais deflagrado aquele momento no Robin Hood, aonde ele está treinando os outros rapazes a lutarem com um pedaço de pau-bambu. E eu penso que ao longo da vida a gente tem esses embates. E nem sempre é porque eu quero vencer o outro, é porque eu quero aprender aonde está a minha força e a força do outro. Aprender ao limite, o meu limite vai no limite do outro, né? Esses confrontos, debates, espirituais ou espirituosos, eles são bem-vindos quando geram crescimento para todos. Então, quem pode ser o meu mentor nesse momento? Frei Tuck. Vou pegar até uma imagem na web e vou pôr para mim, né? Que é essa coisa da capacidade do debate pelo debate, pela conversa, pelo filosofar. Né? Também podemos colocar a Lucilena Galvão, por que não? Também é uma filósofa, também com uma grande capacidade de colóquio e de debate, também bem legal. Quem pode ser meu mestre agora? O fazer, o colocar a mãozinha na massa e trabalhar todo dia. Eu gosto demais da carta do Oito de Ouro, vocês não têm noção, porque eu sou essa criatura, como vi hoje num vídeo, capricorniana, que tem essa habilidade natural de fazer as coisas e gostar muito de mostrar para você como é que eu faço. Não significa que eu quero que você faça igual a mim, significa que eu encontrei um jeito de fazer e eu adoro compartilhar isso. Não importa se é na cozinha, não importa se é no crochê, não importa onde é, eu gosto demais de compartilhar aquilo que eu sei, ou que eu aprendi, que eu acho legal, assim como compartilho com muito amor aquilo que é o tarô. É outra coisa que eu amo de paixão. Então, botar a mão na massa e bora fazer, né? Tem um apego do oito no fazer, no continuar na linha de produção. Tem, mas talvez tenha um gosto aí. Então, assim, uma das coisas que tem acho que é uma máxima budista, né, que fala o hábito faz o monge, porque é pelo fazer que muitas vezes você chega na maestria. Não é de outra forma. Então, se você vai mostrando que ao fazer fica melhor, né? Então, assim, é o exercício, é a capacidade, a disciplina de fazer de novo, amorosissimamente, como faz o rei de copas. Se há um rei de copas que eu acho lindo, 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 não sei se ele está aqui na mão fácil, é o das videntes da luz, né? Porque é essa tranquilidade de um rei de águas, de dizer, olha, tudo isso aqui é meu, mas amorosamente é meu. Tá bom, tem um lado ruim de Poseidon, claro que tem. Mas eu gosto de olhar o lado bom, gente. O lado ruim a gente só sabe onde fica. Não é? Fica no tentar agradar todo mundo e acabar também caindo em esparrela. Mas o rei de taças também, em alguns lugares, porque bebe muito, né? Por causa das águas, coitado. E outras coisas assim. Para mim, ele é aquela percepção de que dentro de mim mora uma governança, porque para mim ele é a imagem de todos os reis, para mim, traz esse lugar de governança, capacidade, né, de tomar conta, de liderar, de cuidar disso, chá comigo, de assumir grandes responsabilidades. Então, eu acho que as figuras mais amorosas, os mestres mais amorosos, mais jeitosos, não é? Podem ser, de verdade, meus grandes mentores nesse momento. Outros mestres que também amam o que fazem, essa troca de gentileza por gentileza, né? Vou aproveitar aqui até para dizer, né, do mestre que está organizando o primeiro Congresso Internacional no Brasil, não é? O mestre Ney Naif, é outro, são mestres, mestre Santos Ferrari, são todas figuras que, querendo ou não, podem ser meus mestres agora, né? Na aquisição de uma melhor propriedade no meu trabalho e de me trazer debates acalorados e bons que fazem a gente crescer sempre. Vou colocar o Frei Tuck aqui de frente
emprestar ele para vocês, não é? Que essa é uma coisa muito de garota e gosto demais dessa ideia. Na verdade, a imagem que me vem é de um livro, não é dos filmes da Disney, que vem muito depois da minha temporada de infância. Como equilibrar dar e receber sabedoria na minha vida? Então, como é que eu equilibro dar e o receber? Usando a inteligência, o as de espadas, usando a comunicabilidade, a inteligência, a sagacidade que a vida me deu, não é? Usando a fé e o olhar iluminado, porque a estrela não é amorosa, a estrela ilumina a si mesma, como a tudo que tem em volta, como aquela que sabe que tudo no universo tem luz. E também aprendendo a desapegar ou soltar de pequenas armadilhas. Eu sei que para muitas pessoas a visão do sete de espadas é uma visão apenas da coisa do embusteiro, do ladrão, daquele que está levando algo sem permissão. Mas para mim entra muito aquele lugar do eu consigo sair com isso, deixo ainda duas para trás no sete de espadas, porque talvez eu não dê conta de carregar tudo. E isso é uma verdade, né? Tem um momento na vida que a gente chega que a gente fala assim, nossa, olha tudo de. Vou usar um exemplo tosco, tudo de roupa que eu colecionei. Será que eu vou conseguir usar tudo até o final da vida? Ou olhar para todos os meus livros e dizer, gente, será que eu vou conseguir ler tudinho, né, de A a Z, todos os livros que eu trouxe? Será que eu vou conseguir usufruir de tudo aquilo que eu trago para mim? Eu acho que essa é uma pergunta muito mais importante dentro do sete de espadas. Ou será que eu vou estar sempre na querência? Sempre naquele lugar do, eu não sei tudo, eu não absorvi tudo, então não está perfeito, ou de ficar na inveja, ou até naquela querência, né, um pouco de gula pelas coisas, achando que eu não tive, eu não pude ter. E é bem na verdade, solta, leva o que dá, fica com o que é possível e o resto deixa para trás, não é? A gente pode ir abandonando coisas ao longo do caminho, sim, com tranquilidade. Então, mesmo sendo um arcano maior tão lindo quanto a estrela, eu vou colocar esse as maravilhoso do elemento do ar na minha jogada para eu olhar para ele. Né? As minhas jogadas eu sempre acabo fazendo mais à noite, deixo para o dia seguinte, é um jeito de meditar sobre isso, ainda mais essa semana, mais do Papa. Então, assim, o ponto de integração entre todas as outras coisas é a comunicação, né? A mente, a comunicação, a intelectualidade, o que eu penso, o que eu analiso, como me comunico, o que digo. E isso é o As de Espadas como grande carta integradora das outras quatro, né? Gostei do meu Freytuck como mestre. Meu papel de conselheira, que é a visão 3, perdão, está aqui, né? É o do próprio Papa. Eu estou voltando de trás para frente, tá, gente? Então, aqui eu tenho o próprio Papa, gratidão, né? Eu consegui ter um posicionamento legal das coisas que sei que ainda não está bom, né? Onde eu ainda tenho coisas a aprender, já que todo humano é falho, né? E nem tenho nenhuma pretensão a ser diferente no emocional, nas minhas dores emocionais. Eu ainda tenho dores de perdas e crises que eu não me libertei. E eu posso compartilhar tudo aquilo que eu sei fazer, diz Dona Rainha de Ouros. Eu posso, então isso já me deixa bem feliz, certo? Então, pronto. Compartilhei com vocês aquilo que, na verdade, é o meu conhecimento. Vamos voltar aqui, deixa eu ver se ficou razoável. Eu fico tentando colocar uns aparatos, porque aí tem umas horas que eu tenho que fechar essa janela, né? Mas tudo bem, ó. Só arrumando bem direitinho para você poder printar, fica aí como exemplo, e espero que a sua jogada tenha sido tão bacana quanto a minha.
certo? E aí, olha, não esquece não, amanhã a gente tem uma jogada, e já que a gente tem uma próxima jogada amanhã, trata de ficar aqui comigo, não me abandona não, não me abandona, amanhã a gente vai falar do universo da mente, nós vamos olhar um pouco mais essa parte mental, intelectual, cursos e coisas assim, combinado? Então, por hora, gente, olha, um beijo, um queijo, um tarotê bem gostoso para você. A gente se vê amanhã. Valeu!